Opa, fala, chegando aqui para falar umas abobrinhas sobre essa grande classificação do Paraguai contra a Alemanha. Uma classificação aí que acho que a maioria não estava esperando, mas que dava alguns sinais durante a Copa. É um Paraguai que teve um jogo muito ruim ali contra os Estados Unidos na estreia, conseguiu se recuperar contra a Turquia, segurou o empate com a menos, né? Durante um tempo inteiro e um pouco mais. E ainda que a Turquia tenha tido ali algumas chances, foi aquele Paraguai ferrolho que a gente conhece, que voou nas eliminatórias ali na reta final, que ganhou da Argentina, que ganhou do Brasil, que ganhou do Uruguai, empatou com a Colômbia. Então teve mais aquela cara do Paraguai de 2010, do Paraguai que lutava e jogava por uma bola e deixava o jogo truncado, com poucos gols. Contra uma Alemanha que, né, fez ali aquele 7-1 contra a Curaçao, contra a Costa do Marfim sofreu bastante, teve alguma dificuldade de criar chances, também cedeu muitas chances, e que depois sofreu contra o Equador, já classificado, já em primeiro lugar, talvez com um pouco menos de tesão. Mas uma Alemanha que vinha, né, tipo, que não empolgava ninguém, contra um Paraguai certamente motivado, e queria jogar por uma bola. E aí, vou botar aqui já para começar a fazer uns pitacos sobre o jogo, né. A gente vai ver aqui que a Alemanha com certeza teve muito mais a posse de bola, e o Paraguai consegue achar o gol no final do primeiro tempo, uma ótima jogada individual ali do Almiron, um corte bonito que tira a zaga, deixa o Galarza livre para cruzar com o pé direito, e aí o baixinho Inciso consegue cabecear entre os zagueiros, completamente livre. Engraçado que o Neuer entrou, acho que nessa Copa, precisava de um jogo para igualar, se não me engano, o Tafarel em quantidade de jogos sem tomar gol, e ele tomou gol em todos os jogos, incluindo contra a Curaçao, né, então vai se aposentar aí sem ter o recorde para ele. E aí a surpresa na escalação da Alemanha foi um David titular, junto com o Kai Havertz. O Musiala foi para o banco, né, eles vinham mais naquele estilo de um 4-2-3-1, com o Wirtz e Sané abertos, aqui eles botaram mais uma dupla de ataque, ou até com 4-2-3-1, se a gente tivesse visto o Havertz um pouco mais aqui pelo meio, né, mas não foi o que aconteceu. Acho que esse mapa de calor dele até acaba sendo um pouco mais ali da reta final da prorrogação, quando ele começa a cair um pouco mais pela direita. E o Paraguai que veio com o Canalha no lugar do Alderete, seguindo aqui com a linha de zaga de sempre, Cubas e Bobadilla pelo meio, Almiron e Galarza abertos, né, o Galarza ganhou a vaga durante a Copa e vem jogando muito, muito bem, muito esforço, né, acho que você vê o Galarza correr o tempo todo por 120 minutos, aquela partida que ele faz o gol no primeiro minuto contra a Turquia, ele toma um amarelo com 4, ele joga o jogo todo pendurado, com o Paraguai com a menos, ele marca, ele se entrega, ele joga. Então, assim, uma belíssima Copa do Mundo do Paraguai. Um Almirão muito solidário, jogando bem, conseguindo segurar algumas bolas, conseguindo fazer ali a jogada do gol. Aí o Ávalos já um pouco abaixo, né, acho que esse é o maior problema do Paraguai na Copa, na seleção, porque ele já começou com o Ojeda, se eu não me engano. Não, ele começou o primeiro jogo com o Sanabria, o segundo jogo ele foi com o Pita, que nem entrou hoje, e e hoje ele começou com o Ávalos, que também não conseguiu fazer muita coisa. E aí foi um Paraguai muito guerreiro, aquele Paraguai ferrolho que marcou no próprio campo, a gente vai ver aqui, né, que praticamente só a Alemanha esteve no ataque, depois também do gol a Alemanha praticamente o resto do jogo todo no ataque, a gente vê aqui o início do segundo tempo da prorrogação, que o Paraguai deu uma saidinha ali, mas e só. O Inciso tendo que lutar muito ali, né, ele saiu com dores, né, não sei se foi câimbra ou se foi lesão, mas ele tendo que lutar muito sozinho ali contra os zagueiros da Alemanha são rápidos, são fortes, o Rudiger é alto e rápido, o Tah não é tão rápido, mas é muito forte, e caindo sempre aqui também no embate com o Kimmich, então teve de vida difícil, conseguiu reter algumas bolas, mas foram poucas. A gente vê aqui, né, três finalizações é um número bom para um time que jogou tão recuado em 19 ações com a bola, então, eh né, fez ali o que tinha para fazer, aí destaco a partida do Galarza também, tive aqui o mapa de calor dele bem atrás, jogando aqui defensivamente, apoiando muito o Júnior Alonso, eh, na marcação, na saída de bola, né, tive poucas saídas ao ataque, mas um jogador que a gente vai ver aqui que se entregou muito aqui, grandes chances criadas, né, que foi a do gol, o cruzamento certo, mas a gente vê, pô, o cara jogou 120 minutos e deu 13 passes certos, 24 no total, né, 13 certos, nenhuma finalização, converteu o pênalti na disputa de pênaltis com muita categoria ali, né, acaba sendo um pouco resultadista, é isso, porque se ele perde a gente fala que ele bateu fraco de qualquer jeito, não sei o quê, mas a gente vê aqui 49 ações com a bola, 3 faltas sofridas, eh, né, 9 contribuições defensivas, cortes, interceptações, recuperações de bola, duelos, o cara faltas, né, que faz parte do jogo, então o cara que se entregou muito ao longo desses 120 minutos, e foi muito importante aqui, acho que a dupla de meio campo jogou também, melhor do que nos outros jogos,
conseguiram conter bem, não precisaram apelar tanto para as faltas. E aí, nesse sentido, eu acho que cabe um pouco também a crítica que a Alemanha que foi muito acho que não funcionou tão bem essa dupla de ataque, a gente vai ver aqui com o Davi, né, nem tocou na bola, ele ficou 63 minutos em campo e teve 9 ações com a bola. Tipo, cara, não tem como, né, seu time tá massacrando aqui e ter ali um cara que tá meio como camisa 9, ele tem 9 ações com a bola, nenhum drible, eh, porra, recebeu a bola 9 vezes, 5 a bola foi para o adversário, né, então é muito pouco. Não acertou o cruzamento, então, assim, uma partida bem ruim do Davi, que tinha entrado, feito gols, algumas pessoas vinham pedindo passagem para ele, que é jovem ainda, eh, e hoje não foi tão bem titular, né, na dupla de ataque com o Havertz. O Wirtz eu não achei tão bem também, achei que ele ficou ali, mas acho que ele tentou muito mais do que os outros de meio campo e até que um Davi. O Sané, tipo, eu não sei o que ainda dá para esperar do Sané, eu acho que ele é o típico pontinha que irrita, né, cisca, cisca, corta para um lado, você sempre acha que dá para fazer algo melhor e ele sempre mostra que não. Então a gente vai ver aqui, jogou praticamente o jogo todo, 90 minutos, né, 88. A gente vai ver aqui cruzamentos 0 certos, uma finalização só, 80 ações com a bola, ou seja, não faltou, ele não ficou omisso ao jogo. Ele recebia a bola, ele tinha condições de ir para cima, de fazer dribles 0 de 7, perda de posse 23. Eu nem acho que a perda de posse seja um grande problema, mas aqui, porra, tu vê que ele não chutou, só chutou uma vez, não cruzou direito, não driblou direito, não fez nada, então, é difícil, né, contribuições defensivas aqui, perdendo a maioria dos duelos. Então, sem dúvida, um ponto fraco. Acho que o Musiala deu um pouco mais de movimentação ali quando ele entrou. Mas uma coisa que eu teria feito antes aqui seria a entrada do Altmade, porque a Alemanha foi para a pressão, eh, e eu acho que eles poderiam ter usado um pouco mais o pivô do Altmade, eh, Ultimate, não sei. Eh, Em alguns momentos tinha ali a chance de fazer um pivô, de encaixar uma bola, por dentro na defesa alemã, e e eles simplesmente não conseguiram. Acho que o Ultimate chegou a fazer um pivô só, até que ele participou bem do jogo, conseguiu acho que 2 boas finalizações, teve uma até que pediram mão, aqui 2 finalizações. Eh Será que essas 2 finalizações contam o pênalti perdido da prorrogação? Mas eu lembro daquela do Gustavo Gomes, achei que ele tinha dado uma outra de cabeça. 8 ações com a bola, jogou ele só a prorrogação e já conseguiu tocar a mesma quantidade de vezes que o Undav. Então a gente vai ver aqui, né, passes, tá, beleza, não participou muito, mas acho que ele poderia ter sido um jogador mais útil nessa Copa. Acho que ele é um cara alto, mas também é um cara que tem recurso, que consegue se movimentar ali na entrada da área, consegue achar um passe, não é um bonecão no posto. Então, confesso que eu esperava um pouco mais de utilização dele, não também tenha sido, né, o motivo da eliminação. E aí o Havertz, achei que ele foi bem até certo ponto do jogo, né, ganhou ali a bola aérea que empata o jogo, depois ele teve uma outra que foi uma grande defesa do Gil, e aí depois não muito, acho que ele ficou até o final para bater o pênalti, aí no caso ele acaba perdendo o pênalti. E aí as cobranças dos alemães acho que foram, né, a do Havertz foi ruim, a do Tap foi ruim porque foi muito para fora, e não lembro, e o Ultimate também que perdeu, né. O do Ultimate, inclusive, eu achei que o goleiro ele dá a entender que ele vai pular para aquele canto, não sei se de repente o Ultimate achou que ele estava, meio que jogando um verde, né, fingindo, mas achei que o goleiro tinha dado bem sinais de que é para aquele canto. E aí quando o Paraguai tinha a classificação na mão, o aí começou uma derrocada ali mental, né, acho que é o Sanabria que perde um, bate para fora, né, você tá com a bola do jogo, se você fizer, você tá classificado, o que que você faz? Porra, dá uma porrada no meio, né. Acho que não tem mistério, o goleiro não vai ficar parado no meio, o Dibu Martínez já tinha falado isso para o Dybala, que o goleiro porra, no momento decisivo vai ficar muito feio ele ficar parado no meio. E o Neuer é um cara grande, um cara experiente, então, porra, ele com certeza ia pular. E aí ele bate pra fora, né, acaba tirando demais. E aí depois vai o Balbuena, cara, tipo, zagueiro e tal, o cara tenta colocar no cantinho, pênalti decisivo, é outro, tipo assim, o Neuer já pulou na primeira vez, você dá uma porrada. E aí quase botaram tudo por água abaixo, mas no fim, conseguiram, né, uma vitória aí muito aguerrida do Paraguai, de muita raça. A gente vai ver aqui as estatísticas, eh, a gente vai ver que se a gente for ver por tempo, né, se a gente for ver 120 minutos, 21 finalizações, nem isso tudo, né, na pressão do Uruguai contra a Arábia Saudita, o Uruguai, que nem é um time tão ofensivo, deu 24, 25 finalizações no segundo tempo. Aqui a gente tem 21 no jogo. Então, tipo, não foi tanto assim, né, no primeiro tempo a gente vê aqui bem estéreo, 5, aí aqui uma pressãozinha maior, 9, aí aqui
achei digno, 4, e aqui no segundo tempo 3. Então o jogo da Alemanha é muito monótono, muito lento na circulação da bola, acho que talvez um dos poucos que tenha se salvado, eh, nessa Copa tenha sido o Kimmich. Achei que o Neuer foi muito mal, abaixo da, né, em alguns momentos parecia que ele estava sentindo a idade ali, principalmente nos gols do Equador. Aí eu acho que o Mnecha começou bem, jogou bem alguns jogos, o Undav quando ele entrou bem, hoje foi muito mal. O Wirtz achei que foi mais uma Copa ok. Fica muito difícil analisar os jogos da Alemanha, porque teve aquela goleada contra a Curaçao, depois teve um jogo contra o Equador que já estavam classificados, então não dá pra, né, tipo assim, claro que eles entraram pra ganhar, mas fica também aquela coisa, tipo assim: "Ah, não vou dar minha vida aqui pra correr risco de uma lesão, de uma suspensão, de tomar uma entrada forte", então acaba prejudicando um pouco, mas assim, muito mal, Mané, eh, muito mal. Então, mais uma Copa aí da Alemanha que deixa a desejar, né, em 2022, eles caíram no grupo, não foi? Eh, ou não? Não lembro agora. Eh, Copa 2000, esse foi o do gol da Suécia? Eu não lembro agora. Deixa eu ver. Ah, não, 2022 foi para o Japão, né, foi aquela do Japão, Espanha, tá certo, e em 2018 foi aquele do gol da Suécia e tal. Então, né, mais uma vez que a Alemanha não chega às oitavas, agora passou porque passam 3, mas não chegou às oitavas porque caiu no primeiro mata-mata. Então acho que mostrou-se um time muito engessado, um time com pouca criatividade, com muitas vezes espaços abertos, o time meio distante, pouca dinâmica, sem aquela coisa de criar muitos espaços de movimentação que a gente poderia esperar da Alemanha, contra um time que jogava postado atrás, facilitou muito a vida dos zagueiros. Então, uma boa partida do Paraguai, que conseguiu vencer. A gente vê aqui que as chances deles não foram todas de dentro da área, muitas de bola aérea. Tu vê aqui 16 escanteios para a Alemanha, o gol, né, teve aquele gol anulado que foi de escanteio, é um contato muito leve, mas ao mesmo tempo não, né, eu acho que tem que dar, porque o cara abdica de ir na bola, né, ele simplesmente está ali para impedir o goleiro de ir na bola, né, nem como se a bola estivesse ali, ele estivesse disputando e tal, a bola está muito longe, ele vai exclusivamente, tirar a bola. Então a gente vai ver aqui muita jogada pela direita, que é onde estava o Sané, que teve muita dificuldade de dar prosseguimento nas jogadas. Então, assim, uma grande vitória do Paraguai, que mostrou ser um time duro, mostrou ser aquele Paraguai que a gente conhecia. Muito correto na marcação, sem dar espaços, muita vontade, contra uma Alemanha, né, que parece que falta um pouco mais de urgência, falta um pouco mais de tesão, um time meio engessado, sem criatividade, esperando que as coisas aconteçam naturalmente. Então, a marcação do Paraguai deu muito certo, as longas perseguições, quando tinha o Galarza, quando tinha o Almiron, e uma boa partida. Acho que o Paraguai aí, acho que fez o que tinha que fazer nessa Copa, né, pegou um grupo ali muito equilibrado, com Austrália, Estados Unidos e Turquia. Muita gente provavelmente botaria ali o Paraguai talvez como a quarta força, porque a Austrália já tinha ido bem na outra Copa, tinha classificado para as oitavas, feito jogo duro com a Argentina. E aí, mas acho que Turquia e Estados Unidos todo mundo botava na frente do Paraguai, e o Paraguai conseguiu classificar, né, teve aquele jogo que foi ruim contra os Estados Unidos, que perdeu, mas conseguiu se recuperar na competição, se classificou, pegou um adversário difícil como a Alemanha e conseguiu passar na fase de grupos, primeira derrota nos pênaltis da Alemanha na história das Copas. E agora vai pegar provavelmente a França, né, que é a França e Suécia, e aí acho que a vida do Paraguai na Copa acaba, mas acho que acaba com um dever cumprido. Acho que foi bonita essa arrancada, né, se pegarmos todo o trabalho do Gustavo Alfaro desde do fim da Copa América, quando o Paraguai estava lá em último, penúltimo na Copa América, ele faz aquela arrancada, fica jogos sem perder, ganha do Brasil, ganha da Argentina, ganha do Uruguai, empata com a Colômbia, acho que ganha do Equador também, e chega à Copa do Mundo, pega um grupo, difícil, né, porque se você pegar o grupo do Brasil, você vai pegar que tem o Marrocos, talvez seja uma seleção melhor que as 4 do grupo do Paraguai, mas tem o Haiti, que claramente vai ser a quarta força. O do Paraguai é como se fossem vários times de segundo e terceiro escalão, né, então um grupo muito equilibrado, que acabou, por exemplo, a Turquia ficando fora. Então acho que o dever do Paraguai está cumprido nessa Copa, né, vai pegar a França, se pegar a França, pega a Holanda ou Marrocos, passar, não sei o quê, então é um caminho muito duro, e acho que eles deram orgulho aí, né, acho que foi uma boa Copa do Mundo do Paraguai até aqui, espero que continue, se eles eliminarem a França eu vou ficar bastante feliz. E mais uma Copa decepcionante da Alemanha, né, de botar um técnico alemão, um técnico que tinha ido bem em clubes lá, conceituado,
e que não conseguiu entregar, acho que quase nada, né, nessa Copa do Mundo. Não entregou um futebol bonito, não entregou eficiência, não entregou, dinamismo, não empolgou, em momento algum. Acho que talvez o ponto alto da Alemanha da Copa tenha sido o gol de Curaçao, né, acho que o único momento que a galera fez qualquer tipo de vibração no nos jogos da Alemanha. Acho que os jogos da Alemanha foram a galera vibrou mais nos gols do Curaçao e do Equador do que em qualquer momento da Alemanha. Então é isso, né, voltam para casa, vão ter que esperar aí mais 4 anos e mais uma aí, né, acho que uma geração aí também que deve se perder, né, porque acho que o Kimmich já deve ter uns 28, deixa eu ver, o Kimmich tem 31, o Rudiger é outro também que já tá mais velhinho, 33, o Havertz acho que é um pouco mais novo, deve ter uns 27. 27, então pode ser aí mais alguns jogadores de nome, de qualidade, né, o Sané que eu não acho que tá no patamar desse, mas você vê já tem 30, então vai ser mais uma geração que vai precisar ser renovada, e não tem vindo bons jogadores como eles tinham ali entre 2008 e 2016. Beleza? Pra cima Paraguai, um abraço e tchau Alemanha.